Hoje é a terceira noite da nossa série de mensagens Jesus, o Verdadeiro. Nós começamos a primeira semana falando sobre definindo Jesus. E aí a gente falou sobre quem é Jesus. Definimos a pessoa de Jesus para nós. Diante de tantas imagens de Jesus, nós entendemos quem é Ele para nós. Semana passada nós falamos sobre reconhecendo a supremacia de Cristo. Pode avançar aí. E hoje a gente vai falar sobre tratando as pessoas como Jesus tratou. Olha para o seu irmão e diz assim: hoje Deus vai apertar a gente. Diz, aperta o cinto aí, porque vai te dar vontade de ir no banheiro. Vai te dar vontade de dar aquela saída, porque a espada vai dar uma fincadinha assim. Aí você vai assim, não vou sair porque está pegando tudo. Não sai não, hein? Se tentar sair, vai cair. Jogo logo uma praga aí. Pastor da maldição. Vamos lá. Tratando as pessoas como Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 43 até o verso 48, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era uma lei que existia. Mas aí Jesus, ele vai reformular e diz assim: mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olhe para o seu vizinho e diz assim: o chamado de Deus para nós é para a perfeição. Você já ouviu alguém dizendo assim: ah, pastor, perfeito é só Deus, então Jesus é injusto, porque ele está falando assim: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então eu quero dizer que o nosso objetivo, o nosso alvo é ser perfeito como Jesus. Mas na jornada, as nossas falhas, a gente tropeça, mas a gente se levanta e cai. Porque eu acho que eu li na Bíblia que o justo, ele pode cair até 7 vezes, mas de todos o Senhor põe ele de pé. E eu quero declarar que se você caiu, Deus vai te pôr de pé e você vai continuar a tua jornada caminhando em nome de Jesus. Se você tem tomado nota essas 3 semanas aí, eu queria que você anotasse mais essa pedrada aí na tua cara aí, vamos lá. O pecado e a queda do homem afetaram a capacidade de nós nos relacionarmos. Escuta, hoje a gente está vivendo isso de uma forma muito mais acelerada. Escuta, as pessoas não se relacionam mais. O relacionamento está restringido ou baseado em um aparelho. Pessoas estão conversando uma do lado da outra pelo aparelho. A gente não sabe mais abraçar as pessoas, a gente não sabe mais sentar à mesa, olhar nos olhos um do outro. A gente não sabe mais dizer eu te amo um para o outro. A gente não sabe mais dizer me perdoe um para o outro. Por quê? Por causa do pecado. Com o pecado o homem cai, e nessa queda ele vai perdendo a capacidade de relacionamento. Só que eu quero que você entenda um princípio: o Deus que nós servimos é um Deus relacional. O Deus que a gente serve não é um Deus que está lá em cima, sentado num alto e sublime trono, com um chicote na mão. E quando a Lívia peca, ele pega esse chicote e diz: eu vou arrebentar essa garota, mas eu vou bater tanto nela. Sabe, quando a Ágata peca, aí Deus malvadão, com uma barba branca, ele fala: estou irado com a Ágata, pá, chicoteia ela. Escuta, não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus de relacionamento. Olhe para o seu vizinho e diz assim: o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento, meu irmão. Agora escuta, se Deus é um Deus de relacionamento,
Mas como eu me relaciono com Deus se eu não vejo Deus, pastor? Como eu me relaciono com Deus se Deus é Espírito? A Bíblia diz, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então como eu me relaciono com Deus? Escuta, quando você se relaciona com o seu irmão, quando você serve ao seu irmão, quando você lava os pés do seu irmão, quando você estende as mãos para abençoar o seu irmão. Exemplo, nosso irmão Alex está se recuperando da queda que teve. E aí eu falei para Yasmin, está lá atrás Yasmin, falei, olha, se quiser todo dia eu levo ele no hospital para fazer o curativo. Ele falou, pastor, ele está chorão, pastor, já chorava, agora piorou mais um pouquinho. Pastor, o senhor tem sua vida? Eu falei, eu sei. Falei, cara, mas eu estou aqui para te servir. Mas olha como Deus é tão bom, como Deus é tão bom. Eu falei, Yasmin, eu vou levá-lo. Aí o Sérgio, primeiro dia, foi o Sérgio que levou. Na sexta-feira, eu o levei. Aí na segunda-feira eu ia levar. Falei, Yasmin, vou levar, já tinha avisado em casa, ó, de manhã eu vou passar a manhã toda abençoando o Alex. Aí Yasmin no domingo aqui, pastor, o Robson falou que ele vai levar. Falei, o senhor Robson falou, amém. Falei, então na terça eu levo. Aí Yasmin me mandou mensagem, pastor, ele não vai na terça, só vai na quarta. Falei, então na quarta eu levo. Aí hoje ela me mandou mensagem, pastor, o Cal falou que vai levar na quarta. Falei, então deixa o Cal levar. Para que o Alex se veja que não é só o pastor. O Sérgio, o Robson, o Cal, o pastor, você que vai comprar seu carro. Demorou demais, já era. Demorou demais, perdeu a chance. Então Deus é um Deus que se relaciona, e eu e você, nós como igreja, precisamos ser uma igreja de relacionamento, irmão. Nós precisamos nos relacionar com o próximo. A terceira coisa que eu queria que você tomasse nota: Deus é perfeito, e é perfeito em seus relacionamentos. Deus é perfeito e é perfeito em seus relacionamentos. Agora, pastor, o que isso tem a ver? Escuta, quando eu me proponho a viver esse relacionamento com Deus, Deus me apresenta os seus amigos. Eu vou repetir para você. Quando eu me proponho a viver esse relacionamento com Deus, entendendo que me relacionar com Deus é também me relacionar com o meu próximo, quando isso acontece, Deus começa a apresentar os seus amigos para mim. É gente que aparece na minha vida, que Deus coloca, sabe para quê? Para partir o pão. É gente que Deus põe na minha vida para me abençoar e eu ser uma bênção para a vida daquela pessoa. Por quê? Porque Deus é um Deus relacional e Ele quer que nós também vivamos esse relacionamento em amor. Não é um relacionamento baseado em trocas. Não é um relacionamento baseado em, olha, eu vou fazer isso por você, amanhã você faz por mim, hein? Porque no dia que eu precisar, você tem que estar também fazer alguma coisa por mim. Não. Esses amigos que Deus vai apresentando são pessoas que Deus conecta com a gente, para a gente se relacionar com essas pessoas, servirmos a ela, porque se assim a gente fizer, a gente vai servir a Deus. Eu posso ouvir um amém seu? Pastor, mostra isso na Bíblia. Te mostro. No dia da volta de Jesus, Ele vai separar joio do trigo, Ele vai separar ovelhas e bodes. Ele vai dizer assim, olha, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Não, mas em teu nome eu preguei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não conheço você. Pensa ouvir isso do Senhor. Mas como? Porque eu tive nu e você não me vestiu. Tive fome, não me deu de comer. Eu estava preso, você não foi me visitar. O que é isso, pastor? Relacionamento. É quando eu deixo a minha vida, quando eu deixo os meus preocupados de olhar para mim mesmo e começo a olhar para o outro. Se eu não me engano, o nome disso é altruísmo. Quando eu paro de olhar para mim, eu olho para Yasmin. Eu vejo a necessidade dela, me compadeço dela.
Hoje eu recebi a mensagem da mãe do José Benício. No domingo eu orei por ele. Hoje eu recebi a mensagem e nós vamos orar no final do culto. O menininho de 3 anos apareceu um tumor nele. Por isso que a perna dele não está funcionando bem. A mãe, por favor, pastor, não para de orar, ora por ele. Apareceu um tumor. Eu não entendi o que o médico falou, mas ele não está conseguindo se movimentar. Eu falei, com toda certeza eu vou orar por você. Eu vou orar aqui na igreja, vou até o hospital, vou lá no hospital orar por ele também. Escuta, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que se relaciona. E Deus quer tocar a vida do José Benício. Ele quer tocar através de quem? Tem alguém enfermo, Deus quer tocar e quer tocar através de quem? Da sua vida. A Mariana está lá, Deus tocou através de quem? Através de gente que estava orando pela vida dela. Escuta, irmão, a gente precisa avançar para isso. 4º lugar, Jesus é o Filho de Deus e Ele veio ao mundo também para mostrar como devemos nos relacionar. Jesus deu essa lição. Abra sua Bíblia lá, vamos lá. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número... João, capítulo 13. João 13. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até? Escuta, Jesus não paralisava ciclos, não. Ele foi até o fim. Agora escuta, e até o fim com João, que era o discípulo amado. Maravilhoso. E até o fim com Pedro, mais ou menos. E até o fim com Judas. Se tu fosse Jesus, que eu te conheço, tu ia arrebentar o Judas. Tu ia dar um sacode no Judas. Ia malhar o Judas aí. Escuta, versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a fazer o quê? Lavar os pés os discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Cara, pastor, o que era isso? Toda casa tinha um servo que ficava lá onde a Vívia está. Se fosse naqueles dias, você ia entrar aqui, a Vívia, junto com a Dai, e a turma da intercessão, que também está aí atrás, ia ficar com uma bacia de água, uma toalha, e você ia entrar, você ia tirar o tênis. Imagina, você trabalhou o dia todo de sapato, calor. Aí você ia tirar, abrir aquela caixa, pá. E aí a Vívia ia lavar os seus pés. E depois enxugar. E quando terminava de enxugar, pegava o óleo, ungia e dava um beijo chamado ósculo santo. Falava: seja bem-vindo à reunião. Quem fazia isso era um servo. Jesus, ele pega a bacia, cinge com toalha e vai lavar o pé de um por um. Ele estava fazendo o papel do servo, sabe por quê? Ele estava ensinando os discípulos: vocês precisam se relacionar com o seu irmão. Você quer ser igual a Jesus? Vai ter algum momento que você vai precisar lavar o pé do seu irmão. Dá uma olhadinha assim de canto de olho e fala assim: eu vou fazer. Esse barulho diz que você tem dúvida. Esse barulho diz que você tem dúvida. Vamos lá. Cristianismo tem a ver como tratamos Deus, mas também tem a ver como a gente trata as pessoas.
Porque você já viu gente que diz assim, não, eu vou à igreja e eu cultuo só a Deus, não falo com ninguém, acabou o culto, antes de acabar eu já vou embora, não quero conversa com ninguém, porque na igreja está cheio de gente complicada. Começa por você. O mais complicado de todos. Muito prazer. Escuta, não, só eu e Deus, não. Aí inventaram a parada da fobia social, irmão. Fobia social. Não, eu tenho medo das pessoas. Jesus veio para romper a fobia social. E qualquer outra doideira dessa que arrumarem no meio da jornada aí, Jesus veio para quebrar essa parada toda. Porque cristianismo não se trata apenas no meu relacionamento com Deus na vertical. É como eu trato as pessoas. É como eu me relaciono com as pessoas. Você está entendendo isso, sim ou não? Ah, não, eu gosto só do tipo de gente igual o Cadu. Cadu é maneiro. Agora o Gabriel, caramba, veste blusa do Corinthians. Não vai para o céu. O inimigo. Não. Cristianismo tem a ver como nós tratamos nosso relacionamento com Deus, mas como eu trato o meu semelhante, o próximo. Você consegue compreender isso? Sabe, quando a gente compreende isso, irmão, a gente começa a minimizar um monte de problemas nos nossos relacionamentos. E a gente começa a ficar mais parecido com Jesus. Quem aqui já viu a série The Chosen? Ou melhor, quem não viu? Todo mundo já viu? Quem não viu, veja. Por que todo mundo gosta do The Chosen? Porque o Jesus do The Chosen, ele sabe o quê? Ele é relacional. Ele se relaciona com as pessoas. Sabe, uma cena que me marcou foi quando o Nicodemos foi lá, cheio de vergonha, cheio de medo, cheio de dúvida. Bom mestre, como é que faz? E aí Jesus senta na mesa, olho no olho, e começa a falar com o Nicodemos. Tem uma hora que ele pega no braço. Falei, agora o Nicodemos cai, irmão. Eu estava quase caindo para trás. Escuta, sabe por quê? Relacionamento. Jesus, se você quer ser como Jesus, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Mas as pessoas são muito complicadas. Você é a primeira delas. Toda pessoa que diz assim, as pessoas são muito complicadas, é porque a complicação está dentro da pessoa. Porque alguém que tem Cristo na sua vida, alguém que vive um relacionamento íntimo e sincero com Jesus, ele sabe, já sofreu uma multação, já não vive mais ele, mas Cristo vive nele, e ele não tem problema de se relacionar com A, B, C ou D. Ele olha para todo mundo e diz assim, um dia eu estava assim, eu preciso estender a mão para essa pessoa e colocá-la de pé. Um dia eu também era carne de pescoço igual esse cara. Alguém me amou, eu vou amar essa pessoa também. Um dia eu era aquele cri-cri, sabe? Tem uns irmãos que parecem um limão, azedo. Mas quem tem um relacionamento com Jesus, ele entende, um dia eu também estava azedo. Mas alguém com a doçura de Jesus chegou e mudou a minha história. E hoje eu tenho essa doçura de Jesus na minha vida. Eu posso repartir isso com você. Eu posso dividir. Você consegue compreender? Pastor, hoje a espada está fincada aí. A Vívia já até trancou a porta ali. Lucas capítulo 10, versículo de número 27. Vamos lá. Jesus dá um grande mandamento. Qual o mandamento? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu e de toda a sua e com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Escuta, Jesus começa dizendo, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Mas aí entra o finalzinho. E ame ao seu próximo como a si mesmo.
Porque tem gente que não consegue amar o próximo, porque na verdade o amor de Deus ainda não está dentro dele. Porque à medida que o amor de Deus está dentro do meu coração, a minha vida foi transformada por esse amor, meu irmão. Não está dentro do ambiente da igreja. Tem um monte de gente que está dentro do templo, dentro, sabe, desse lugar de alvenaria, mas Cristo não está dentro dele. E para a gente tratar as pessoas como Jesus, Cristo precisa estar aqui dentro. Jesus tem que viver dentro de você, meu irmão. É o nosso grande desafio. Mas para a gente avançar, o cristianismo verdadeiro imprime em você a imagem de Jesus. Você quer ser crente de verdade? Você tem que deixar ser impresso em você a imagem de Jesus. Ah, pastor, mas é porque eu sou assim. Pastor, não tenho sangue de barata. É lógico que tu não tem. É claro que tu não tem. Pastor, meu sangue é quente. É lógico que é. Se ele gelar, talhou, irmão, morreu. Escuta, cristianismo verdadeiro, ser igreja de verdade, a imagem de Jesus está impressa na nossa vida, para quando as pessoas olharem para o Ângelo falar assim, igual a Jesus, porque trata as pessoas igual a Jesus, fala com as pessoas como Jesus, ama as pessoas como Jesus. Cristianismo verdadeiro é a gente perdoar como Jesus perdoou. Pastor, isso é muito difícil. E quem disse que viver o evangelho de Jesus é mamão com açúcar? Mentira para você. É a gente deixar nossas bagagens de lado, é a gente abandonar, sabe, aquele monte de mochila que a gente veio trazendo do mundo, irmão. Sabe aquele monte de mochila que você veio trazendo do mundo? Aquela mágoa, aquela mochila do rancor, a mochila do ódio, a mochila da vingança, a mochila, sabe, de ser uma pessoa magoada com todo mundo. Sabe, você precisa abandonar essas mochilas todas se você quiser seguir a Jesus e viver como Jesus nessa terra. Quando eu era bem criança na igreja, e não tem muito tempo isso. Não entendi teu riso, irmão. Falavam que a porta é estreita. Cara, como eu ouvia isso. Estreito é o caminho que leva para o céu. Largo é a porta que leva para o inferno. E eu sempre ficava pensando, estreita a porta, como é que passa? E aí tinha uns pregadores que eles ainda hoje chama de licença poética, sabe, eles davam ênfase. Você não pode entrar com essa mala que você está, você não pode entrar com essa bagagem, isso e aquilo. E hoje eu entendo, a porta continua estreita, o caminho que leva para o céu continua uma porta estreita, não tem como passar cheio dessas bagagens que a gente traz do mundo. Isso impede a gente de viver o verdadeiro cristianismo de Jesus e ter a imagem de Cristo impressa na nossa vida. Você quer ser igual a Jesus? Deixa Ele imprimir em você o caráter dele. Se você realmente escolher seguir a Jesus, o verdadeiro, isso vai mudar completamente a maneira como você vai interagir com as pessoas. Mas escuta, é só para quem tem coragem. Seguir o Jesus verdadeiro implica numa mudança, não é alguns aspectos. Vou citar algum deles. Jesus não me tirou lá do mundo para eu parar de falar palavrão. Jesus não me tirou lá do mundo para mudar a minha roupa. Ele me tirou do lamaçal do pecado, te tirou do lamaçal do pecado,
para mudar a nossa vida completamente. Não é para mudar só o linguajar e a roupa. E sabe onde a mudança acontece? É de dentro para fora. Mas a religiosidade muda a gente de fora, mas nunca toca lá dentro. Porque a gente só muda o rótulo. A gente só muda a embalagem. Mas lá dentro, a gente continua carregando mágoa, rancor, vingança, maledicência e toda sorte de maldade que você imaginar. E seguir a Jesus, o verdadeiro. Você pode seguir outros Jesuses por aí, mas o verdadeiro, você vai ter que ser transformado para você interagir com as pessoas. Você está entendendo isso? Eu quero basear essa mensagem em 3 pontos. Primeiro, ame o seu próximo. Você quer tratar as pessoas como Jesus tratou? Ame o seu próximo. E eu posso dizer para você, o meu próximo, meu, do Júnior, não é só você. Porque pensa, amar você é muito fácil. E amar quem me persegue? Ele é o próximo. Amar quem fala mal de mim? Esse é o próximo. Amar quem pisa no meu pé? Esse é o próximo. E é nisso que a gente vai se parecer com Jesus. Olhe para o seu vizinho e diz assim: a primeira coisa que você precisa fazer é amar o seu próximo. Agora olha dentro da bolota dele e diz assim: começa comigo. Então se eu te fizer raiva, me perdoa. Ouço um barulho de aleluia. Amar o próximo significa que eu vou ter olhos de compaixão, porque Jesus tinha olhos de compaixão. Os olhares de Jesus eram de compaixão. Sabe, tem um texto da Bíblia que mexe demais comigo. Jesus vira para o Pedro e fala assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu, Senhor, jamais, eu morreria pelo Senhor. Você vai me negar, Pedro? Jesus é preso, é levado para casa. Esqueci a casa. É isso aí mesmo. Muito bem. Ele foi levado para casa Caifás. Jesus está preso. Na casa do Caifás tinha um pátio. Estava frio na época da morte de Jesus. E um dos discípulos vai lá no pátio. E tinha uma rodinha que colocaram fogo, uma fogueira para se aquecer. E quem estava no meio? Pedroca, se esquentando. Aí passa alguém, olha. Você andou com ele? Eu nem sei quem é esse homem. Uma vez. Vai embora. Passa outra pessoa. Você andou com ele? Eu nunca vi esse homem. Aí vem uma mulher, sempre elas. Passa. É você. Tu andou com ele? Eu? É você mesmo, porque a tua fala te denuncia. Eu não. Quando Pedro fala que não, o galo canta. Só que escuta, na hora que o galo canta, um dos evangelhos diz que da onde Jesus estava, Jesus olha para o Pedro.
Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei imaginando o olhar de Jesus para o Pedro e o olhar do Pedro para Jesus. Sabe aquele olhar de filho que quebrou alguma coisa e escondeu do pai? Sabe aquele olhar daquele filho que fez a maior sujeirada da vida e fica assim, igual quando você me olha em alguns momentos, o mesmo olhar, fica de lado. Escuta, o Pedro olha para Jesus, Jesus olha para o Pedro, mas o olhar de Jesus não era um olhar de acusação, porque ele não é um acusador. O olhar de Jesus para Pedro era olhar, sabe de quê? De compaixão e misericórdia. Assim como ele olha para mim e para você todo dia. Quando a gente tem oportunidade de ser como Jesus e a gente não age como Jesus, os olhos dele estão fitando a gente de novo, dizendo: eu tenho compaixão de você, Júlio. Eu tenho compaixão da sua vida. Primeira coisa, você quer amar as pessoas, amar o próximo e tratar as pessoas como Jesus? Número 1, peça para Deus mudar os teus olhos. Você pode pedir isso ao Senhor hoje? Segunda coisa que Jesus tinha um coração que tinha compaixão. Terceira coisa, Jesus tinha um toque de compaixão. Jesus olhava, Jesus ele sentia e Jesus tocava as pessoas. E eu quero declarar que nós como igreja vamos olhar, nós vamos sentir e nós vamos tocar como Jesus. Está falando dos sentidos do nosso corpo. Visão, sabe, o tato, os sentimentos. A gente precisa ter os mesmos sentimentos de Jesus. O andar de Jesus era um andar de compaixão. Jesus, ele olhava com compaixão, sentia com compaixão, tocava com compaixão e andava cheio de compaixão. Você lembra que Jesus estava ensinando e diz a Bíblia que já estava ficando tarde. Jesus se estende um pouquinho, Bruno, na mensagem. E aí os discípulos preocupados, sabe o que é os discípulos que faz conta, Cal? Caramba, é muita gente para a gente comprar pão. Aí um vira no ouvido de Jesus e fala assim: mestre, já está tarde, manda a turma embora, porque eles vão achar alguma padaria aberta, eles vão lá na padaria da Nilópolis, tem a padaria ali da Vintém, tem um pão bom lá do Levi. Aí eles aproveitam, passam lá, compram produto de limpeza. Jesus despede essa galera, eles vão achar algum lugar. Jesus, tranquilo, Jesus, fala assim: dá vocês mesmo de comer. Só que tem um evangelho que diz que Jesus faz isso para testar. Eu quero dizer para você que tem situações que estão acontecendo na sua vida que Jesus está te testando. Sabe aquele teste? Jesus está testando você. Aí vem passando um menino, um rapaz, lancheira, 5 pães, 2 peixes. Aí o André fala assim: Jesus, a gente recebeu isso aqui de oferta, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? E aí o camarada foi e fez uma música e a gente canta, né? Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Jesus pega o pão e peixe, levanta, olha para o céu e: Pai, o Senhor sempre me ouve. Eu te dou graça. Mais uma vez. Quando Jesus acaba de orar, o que acontece? Jesus entrega o pão, 5 e 2 peixes na mão dos discípulos. E quando passa pela mão dos discípulos, eles começam a partir, aí que o milagre acontece. Sabe por quê? Jesus estava ensinando a eles: o milagre vai começar através das mãos de cada um de vocês. O milagre vai começar quando a gente começar a se movimentar aqui. Domingo eu falei que a gente vai entregar sopa. Segunda-feira o Rafael falou: olha, minha sogra já foi no Ceasa, já está tudo certo, é só ir com o carro e pegar, você não vai precisar nem falar com ninguém, pastor. Ela já foi, já falou com todos os caras lá, os caras já concordaram, vai dar os alimentos, vai dar os legumes, e só precisa de gente para manipular, fazer a sopa, gente para servir a sopa e a gente entregar a sopa para as pessoas.
Aí alguém estava visitando a igreja domingo, me mandou mensagem lá no meu Instagram, no direct: pastor, estive visitando sua igreja, que benção, fui muito abençoado, eu quero dizer que eu estou na sopa. O que ele está falando da sopa? Aí o que eu lembrei, irmão, estou na sopa para trabalhar e contribuir e ajudar a servir. Eu falei, aleluia. Daqui a pouco brota no meu celular uma mensagem de um jovem da igreja: pastor, não sei fazer muita coisa não, mas eu posso segurar a panela da sopa, pode contar comigo, eu quero ajudar a trabalhar na sopa. Escuta, é a gente se relacionar com as pessoas. Pastor, vai ter gente que vai vir aí, que não tem necessidade, mas que vai vir, e daí? Mas eu vou parar de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração por gente que tem um coração mau? Eu tenho algo bom, a gente só pode dar aquilo que a gente... Eu tenho Cristo na minha vida, e a gente a partir de setembro vai começar a distribuir sopa aqui debaixo do viaduto. E eu estava pensando hoje, eu falei, cara, vai ser uma doideira, porque vai juntar tanta gente aí. Eu falei, mas é tanta gente que a gente vai falar do amor de Jesus, porque antes do cara comer a sopa, ele vai ter que passar na barraca da oração antes, irmão. E quem vai estar lá orando? É você, Santinho. É você que vai estar lá orando. É você que vai estender a mão. É você que vai sentar com eles lá no meio-fio para ouvir a história. Cara, eu estou aqui, eu sou um cara, eu tenho faculdade, eu tenho profissão, mas eu me desiludi com a vida e saí pelo esse mundo e estou aqui. E a gente vai poder transferir o amor de Jesus para essas pessoas. Você está entendendo isso daí, sim ou não, querido? Isso é andar com compaixão. Eu quero desafiar você a você andar com compaixão. Segundo lugar, sirva seus irmãos e irmãs. João capítulo 13, a gente já leu, verso 3 ao 5. Jesus sabia que havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus assim. Levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. É o nosso dever, dado por Jesus, servir uns aos outros. Escuta, não é nossa opção, é nosso dever servir. É o meu dever servir. Talvez você diga, pastor, é porque o senhor é pastor. Não, é porque eu fui alcançado por Jesus, então eu preciso repartir aquilo que eu recebi de Jesus. Terceiro e último lugar, perdoe os seus inimigos. Mateus capítulo 5, verso 44 diz: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Mateus 18, 21 e 22 diz: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é cristianismo. Perdoar seus inimigos e orar por eles. Eu quero encerrar com essa última imagem. Isso é cristianismo. Ele padeceu na cruz. Ele carregou um prego na sua palma da mão direita, esquerda, e um cravo varando os 2 pés e o tornozelo. Sabe por quê? Só para perdoar o meu pecado e o seu. Só porque ele estava decidido, eu vou perdoar. Eu vou até o fim. O Alexandre precisa, eu vou perdoar o pecado dele. O Marcos precisa. O pastor Antônio precisa. O Rafael precisa. A Beatriz precisa. E eu quero que você saia daqui entendendo. Você precisa tratar as pessoas assim como Jesus. E que Deus nos abençoe como igreja. Fique de pé em nome de Jesus.